todo profissional que deseja se candidatar a um emprego precisa ter habilidades específicas para a vaga em questão, não é assim? Mas quais seriam as características necessárias para uma pessoa se tornar um político? Como é que deveria ser o currículo dessa pessoa? Quem vai falar sobre isso é o cientista político Rubens Goiatá, que está aqui com a gente. Bom dia, Rubens. Bom dia. Bem-vindo. Muito obrigado. Que bom. Claro, obviamente, uma pessoa que se candidata a uma vaga de nutricionista deve ter um curso superior em nutrição, né, mostrar suas experiências, seu conhecimento. Mas no caso de uma pessoa que aspira a um cargo político, não existe um curso específico que forme um político, né, não, Rubens? Obviamente, não, desconheço. Você como cientista político, talvez seja um curso que te dá uma bagagem específica, umas ciências sociais, mas um curso específico para político não existe. Não, acho que até onde eu sei, não existe aqui no Brasil e eu desconheço algum lugar que exista um curso para político como, vamos dizer, um pré-requisito, né, para a pessoa poder seguir essa carreira política. Agora, eu acho que o político ter uma formação, inclusive acadêmica, inclusive, por exemplo, na área de gestão pública, seria muito bom. Muito importante. Bom, falando em formação, eu estou vendo que você é graduado em Comunicação Social pela UFMG, mestrado em Ciência Política pela UFMG e tem o doutorado em Sociologia e Política. Você pode ser político, Rubens? Pois é, mas nunca quis. Nunca pensou na carreira? Nunca pensei nisso. Eu acho uma carreira muito importante, mas eu prefiro ficar do lado de cá, né, analisando. Eu acho que o político, essa questão que eu falei do conhecimento, especialmente em gestão pública, especialmente das leis, da lei de licitação, da lei de responsabilidade fiscal, isso tudo é muito importante para um político, inclusive, não só para que ele possa propor políticas públicas consequentes, mas para que ele possa dialogar com a burocracia estatal. São dois polos da administração pública que devem dialogar e devem se manter em equilíbrio. De um lado, os políticos, que são os mandatários do povo, né? O povo dá um mandato a esse político para agir em defesa dos grupos, em defesa dos interesses legais e legítimos de grupos, de partidos e tudo mais. E de outro lado, você tem a burocracia pública, os funcionários públicos, que são muito importantes e são uma garantia de eficiência e de continuidade da administração pública. Muitas vezes, as políticas públicas garantem a sua continuidade porque troca o político, troca o prefeito, o governador, mas aquele pessoal que está lá na Secretaria de Saúde, vamos dizer assim, eles mantêm a coisa andando. Mas acontece muito também do político ser eleito, do governador, do prefeito, chegar lá querendo, vamos dizer, o político, contando que seja um político bem intencionado, né, que é uma questão fundamental. Com o povo. Então eu quero fazer tal política aqui, eu quero implementar tal política, eu quero construir isso, fazer isso. Aí, muitas vezes, a burocracia vira para ele e fala assim, não pode, porque isso é tecnicamente inviável. Às vezes não é. Às vezes o burocrata está falando isso porque ele está comprometido, ou com seus próprios interesses, ou com o interesse... Ou conchavos aí, né? Ou com conchavos. Então, é fundamental o político ter noção de administração pública para dialogar com a burocracia. Rubens, já para dentro disso mesmo que você falou, nós tivemos aí, listamos algumas opções que a gente acha importante, queria que você comentasse cada uma delas, e a primeira delas é essa daí que você já comentou, sobre ter um curso, uma formação de administração pública. Sim, mas volta para mim, nós vamos colocar alguns verbetes aí no ar para você. Volta ao primeiro, só para a gente ter uma ideia. Desculpa, Giovana, só para a gente, já que colocou para a gente comentar sobre... essas são algumas pérolas, né? Talvez de políticos não tão preparados dentro daquilo que você está. Então, aí o verbete dele, para vereador, vote, seja vivo, vote no morto. Difícil. Vamos ler mais alguma pérola para a gente, Rubens? Cornelson, chega de traição. Que difícil. Vamos ver. Vereador Kiko, olha isso, apelando para os personagens infantis também. Pateta, puxa, que difícil ligar a figura do político, né, a algo assim.
Eles próprios estão... Cristo de Jerusalém. Meu Deus, que difícil. Eles próprios estão entrando na onda de desqualificar a política e os próprios políticos. Já começa um mandato assim. Já então, começa um mandato com a irresponsabilidade completa. Já gera um descrédito também no próprio eleitor, né? E às vezes por própria rebeldia, uma grande parte dos eleitores acabam votando. É um voto de protesto, né? Isso já existe há muito tempo. Há muito tempo, né? Votos. Há pouco tempo, um deputado, eu não vou falar o nome, mas um deputado foi eleito mais ou menos nisso. Você sabe o que um deputado faz? Não sei, vote em mim, porque aí eu te conto. Bom, isso aí é uma coisa muito ruim, desqualifica a política, né? Eu acho que a política está muito... tem um grau de legitimidade muito baixo no país, no mundo todo. Infelizmente, Rubens, muitos devem chegar lá e lá aprender o que fazer, né? Quer dizer, gastam boa parte dos seus 4 anos, do seu tempo, descobrindo o que fazer, sendo que poderiam estar bem preparados antes de começar, Deviam estar preparados antes. Então vamos ver nessas noções. Curso, né? Vamos ver essas noções básicas. Uma delas, a primeira, você já comentou, que é ter noções básicas de administração pública. Não necessariamente fazer ter um diploma, superior, mas ele tem que saber dialogar, tem que saber o que está propondo. Claro. Não pode chegar lá e vote em mim porque eu sou o Cornelson e chegar lá, sabe? Rubens, existem cursos de preparação para isso, né? Cursos, assim, matérias dentro de um curso também, específicos de administração pública. Com certeza, e se não existem, isso pode tranquilamente, você tem boas escolas de administração pública, você tem a Fundação João Pinheiro, você tem a própria UFMG, os políticos e candidatos a políticos poderiam fazer esse curso. Não, repito, para exigir, não. Tem que ter um diploma, mas seria um diferencial. Com certeza. O cara já chega preparado. Sim, Vamos ver um outro item importante do currículo, né? Conhecimento de cultura geral. Eu acho isso importante, sabe por quê? A cultura geral sempre faz bem em qualquer situação da vida. Profissão. Qualquer profissão. Muitas vezes você está numa situação, especialmente para situações inesperadas, para situações difíceis. Às vezes a pessoa... faz aquela coisa mecanicamente, é muito bom burocraticamente em fazer aquilo. Quando se depara com dificuldade, ele, aí como se diz, pira o cabeção, entra em parafuso e aí você tem uma cultura geral, você se desencaixa do seu... Você vê as coisas de uma perspectiva mais ampla. Isso faz bem para qualquer tipo de profissão, é importante para a vida em geral e para o político também. Claro, em relação aos políticos, então, que defendem o interesse de um povo, saúde, educação, cultura, a necessidade de se ter um conhecimento básico, geral, de todos os sentidos, só complementa um currículo de um político. Mais uma vez, não é exigir que o cara seja um erudito, que o cara saiba falar 8 línguas, não é nada disso, mas ele não pode ser, cá entre nós, falando assim, ele não pode ser um ignorante. Né? Já que você falou isso, embora não esteja no nosso looping, falar um segundo idioma seria importante também, não, Rubens? Eu acho que ajuda, mas também não é por aí. Por exemplo, um presidente da República poderia ajudar, mas não acho que tem que se criticar o fulano por isso. Você tem que ver o fulano ou ciclano por isso. Você tem que ver no geral. Né? Agora, já por uma coisa mais, um cargo de prefeito, de vereador, não sei, cargos federais, às vezes isso pode ser importante. Pode ser um plus, pode ser uma coisa a mais que o político tem a oferecer. Bacana. Vamos ver mais alguma informação, mais uma necessidade aí que seria bom para o currículo. Senso de consequência pública dos atos políticos. Isso aí é o seguinte, o político... Você mencionou a minha formação aí, eu estudei um sociólogo, um camarada chamado Max Weber, muita gente já deve ter ouvido falar, considerado um dos pais da sociologia, e ele falava do político, de forma geral, o político devia misturar 2 éticas. A ética da convicção, que é a ética do comprometimento, que eu falei isso aí, nós vamos ver daqui a pouco, é o comprometimento com valores morais, com valores... Com a questão dos anseios da população, de quem ele representa, mas ele não pode ficar só nessa convicção. A convicção, muitas vezes, ela tem que ser mesclada com
um senso de consequência das ações, porque todas as nossas ações têm consequências. Agora, ações públicas, ações de um político têm consequência maior ainda. Então, você tem que fazer uma mescla da ética da responsabilidade, que é essa ética que mede as consequências das ações públicas, e a ética da convicção. Mesclar bem isso é fundamental para um político. Ótimo. Quando uma pessoa vai procurar um emprego, obviamente ele já enviou um currículo, talvez de uma forma tradicional, enviou um currículo, o que está escrito ali no currículo fez com que o entrevistador o convidasse para uma entrevista. E nessa entrevista, a pessoa de recursos humanos, numa empresa normalmente, vai pela conversa, pela desenvolver ali da entrevista, notar as capacitações. Você acha o profissional de recursos humanos é treinado para isso. Agora, você acha que o povo, na hora de eleger, pelo discurso político, nessas promessas de campanha, consegue captar se esse político é bem preparado ou não, Rubens? Não, infelizmente não, né? Não no nível que deveria ocorrer. Infelizmente, essa é uma questão fundamental, né? A democracia, né? Nós estamos falando de políticos eleitos, nós estamos falando de democracia. A democracia pressupõe a dignidade de todo ser humano, todo ser humano deve ter uma vida digna, e pressupõe também a capacidade de todo ser humano. Então, você tem que ter capacidade para discernir o que é melhor para si. Infelizmente, essa capacidade muitas vezes fica aquém. No caso do povo brasileiro, fica aquém. Mas isso não é justificativa para falar, então vamos... Qualquer um. Aquela história que tinha lá durante a década de 60, o povo brasileiro não está preparado para votar. Então, ele vai se preparar, ele está melhorando. Ele está melhorando. Agora, você me permite falar uma coisa que eu estava pensando quando eu vinha para essa entrevista. Eu acho que é fundamental para um político, além dessa formação, é fundamental melhorar o tipo de controle que a população tem sobre o político. E vou te falar uma coisa que é ventilada, às vezes, na ciência política. Eu faço isso, até uma crítica à ciência política de forma geral. Nós, cientistas políticos, deveríamos fazer isso. É um instituto chamado Recall. Inclusive, não tem um nome. O Recall é um nome inglês, né? É o rechamado, vamos dizer assim. Isso tem, por exemplo, você compra um carro, às vezes... Tem algum probleminha? Sim. O recall seria a possibilidade de um eleitor não ter que esperar 4 anos para, por exemplo, você tem 2 tipos de controle sobre os políticos. Tem o controle penal, porque se o político comete crime, ele tem que ser julgado pela justiça. Isso no Brasil é complicado por causa desse foro privilegiado, é muito complicado. Agora, vamos dizer que o político não tenha cometido um crime, mas que ele, durante a campanha, propôs uma coisa... Não atuou a contento. E depois de eleito, ele fez o exato contrário. Ora, o político é um mandatário. Ele é semelhante, não é igual, mas ele é semelhante a um advogado. Aliás, historicamente, a maioria dos políticos, originalmente, eram advogados. Aqui no Brasil, inclusive. Então, o político é semelhante a um advogado. Você passa um mandato com um advogado para ele defender seus direitos. Se você tem que esperar 4 anos do advogado fazendo o que você não quer, atuando contra os seus interesses, para depois daí, na outra eleição, você poder cassar o mandato desse advogado. Não, eu dei o mandato para o advogado não está fazendo o que eu quero, eu vou lá, rescindo o contrato. Rescindo o contrato e dou o mandato para outro advogado. Deveria ser pensada seriamente a introdução desse instituto do recall. Ou seja, a população ter o direito, seguindo parâmetros legais, não é reunir 10, 20 pessoas e caça o mandato de um político, mas ter a possibilidade legal de, depois de algum tempo, um certo número de eleitores seguindo parâmetros legais, procedimentos legais, cassar o mandato desse político, se o político não estivesse cumprindo as promessas de campanha e o comprometimento ideológico dele. Nossa, muito bom. Ótima dica, né? Porque eu acho que devia pensar. Como eleitor, seria um direito importante. Vamos ver o último item da nossa lista aí para um bom currículo de um político? Diz assim, compreensão e comprometimento com os anseios materiais e espirituais do povo, que é o básico de um chamado de um político, né? É a convicção. É o que o bom e velho Weber falava, convicção. Você tem que ter comprometimento com as pessoas que você representa, ter comprometimento com os valores, com os interesses materiais e
ideais e espirituais e morais, porque nem só de pão vive o homem. É verdade. Vive se não tiver o pão, ele morre também de fome. Mas nem só de pão vive o homem. Isso é um chavão, mas é verdade. Claro, o povo tem outras aspirações. Sim, também. Tem outras aspirações, além de ter uma casa boa, não sei o quê, tem outras aspirações morais e espirituais também. O político deve estar comprometido com isso tudo, com a convicção, essa é a parte da convicção, e tem que dosar as consequências da responsabilidade dos atos dele. Rubens, a gente está chegando no nosso finalzinho da nossa entrevista, mas queria que você pudesse avaliar como você vê as nossas últimas eleições, dos últimos anos. Você vê o nosso político com um currículo melhor do que em eleições anteriores? É otimista a sua percepção ou não? Não, outro dia, vou te confessar, eu estava vendo, por exemplo, estudando a Constituição Federal, o Congresso que se reuniu e fez a Constituição de 1988, que se reuniu ali em 87, como era melhor aquele Congresso, como tinha, a parte de si era de direita, esquerda, de centro, como tinha muito mais gente comprometida com o bem comum do que hoje. Eu acho que desconsiderou-se tanta a política foi tão relegada que deu nisso, né? Cada vez mais são esses tipos de coisa. Eu acho que a qualidade, infelizmente, tem diminuído, mas a gente tem que tentar melhorar essa qualidade dos políticos e da política de forma geral. A gente precisa de homens cristãos competentes, ocupando lugares altos na administração do nosso país, e a gente crê e aí deseja que haja uma formação, que hajam bons currículos para que esses nossos candidatos melhorem a qualidade da administração do nosso país. Bom, eu estive aqui. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.